O mapa acima, do tamanho natural do corpo, começa a ser iluminado por cores roxas, azuis, verdes. Essas cores são cintilantes. Igualmente o perispírito está iluminado por esse verde cintilante, principalmente em sua área cerebral. Puxa! Como é que posso explicar isso? O mapa vai sendo passado para o perispírito e ele vai encolhendo. É como tirar uma foto em tamanho reduzido. Isso aconteceu apenas com a cabeça, pois ele desligou o aparelho. Esse tipo de restringimento utilizado em espíritos inconscientes é rápido. No caso desse companheiro, apenas 2 semanas serão o suficiente, tempo em que o óvulo de sua futura mãe, já escolhida e comprometida com ele, amadureça. A redução começa pelo cérebro impondo o esquecimento das vidas passadas. Como a redução é rápida, pode ocorrer nos casos de suicidas, que o esquecimento não se aprofunde bastante, a ponto de imunizá-los dos traumas sofridos. Isso é natural e faz parte do karma de cada um. É comum suicidas reencarnarem e lembrarem através de traumas e fobias variadas do seu gesto impensado. É uma catarse, um esvaziamento do inconsciente naquilo que lhe alastro. O paciente sob a câmara deixou o mundo por uma explosão ativada por ele mesmo, ocasião em que se mutilou duramente. Esse reencarne funcionará para ele como uma colagem, uma modelação perispiritual, impondo-lhe recomposição e drenagens de fluidos. No processo de redução, você assistiu apenas a uma demonstração? Sim. O processo foi acelerado para efeito didático. Na prática não é assim. Ele colocou o mapa sob a tampa transparente, ficando este o perispírito correspondente, órgão a órgão. Acionou a máquina, e viu o cérebro ir diminuindo, assemelhando-se no final a um cérebro infantil. E quanto ao espírito lembrar do passado devido à rapidez do restringimento. Na fase infantil, muitas lembranças dramáticas podem aflorar e serem revividas com muita intensidade pelo espírito. À medida que a encarnação se robustece, elas vão caindo no esquecimento. Isso ocorre porque o restringimento rápido não soterra profundamente os fatos marcantes dos quais o encarnante foi protagonista, podendo estes serem evocados por uma circunstância externa trazendo à tona uma carga de sofrimento e emoção ainda não domesticados. Ele insiste em dizer que isso é necessário para o espírito infrator, a fim de que se forme uma espécie de reflexo condicionado, um automatismo que lhe force a fuga de tais acidentes. Sigo agora para outra observação. A que o candidato está consciente. Vejo que sua fisionomia é tristonha. O instrutor diz que o processo é indolor. O candidato sente apenas uma dor moral que tem gênese no medo de falir, quando encarnar. Ele levará consigo incertezas, saudades, depressões, muito naturais em quem parte. Nas despedidas, raramente a felicidade está presente, comenta. A diferença deste processo em relação a outro é que o candidato recebe aulas, exercita-se e fica horas dentro da cabina, como se submetesse a um tratamento. A presença dos mapas no interior da cabina às vezes o angustia, pela consciência de que portará deformações. Nessa cabina, ele sente a redução. Nota como se alguma coisa lhe fosse subtraída, comprimindo-lhe o corpo, enevoando-lhe o pensar. A redução é feita por etapas. Diariamente ele faz exercícios. Ele fica nesse exercício até o período em que deverá ligar seu óvulo na hora da fecundação. Ao aproximar-se esse dia, o processo do restringimento acelera-se, entrando em fase terminal. Após exercitar-se na cabina, ele não volta para as suas atividades. E recolhido a uma cama, pois o seu estado é de convalescença, de prostração, debilidade. Esse exercício tem a finalidade de diminuir os espaços intermoleculares do perispírito, provocando a redução de todos os órgãos, ao mesmo tempo em que retira deste, os fluidos a ele incorporados por outros hábitos alimentares, respiratórios, ou mesmo fluidos provenientes do plano espiritual.
A redução, continua o instrutor, obedece perfeitamente à simetria orgânica do perispírito, graças à sua maleabilidade, imprimindo-lhe ainda as futuras características orgânicas. À proporção que ele se exercita na cabina, e que vai sofrendo a redução, paralelamente esquece os fatos ligados à sua vida, ocasião em que o rumo dos acontecimentos passa a ser direcionado unicamente pelos técnicos. Quanto tempo dura em média esse processo? Esse candidato já se prepara há 1 ano. O tratamento dele é lento. As suas células vão ficando cada vez mais compactas, densas. Apenas efeito do restringimento, diz o instrutor. Ele é um espírito de evolução mediana. Esse período de 1 ano está ligado a seu karma. Esse companheiro foi um grande ajudante aqui no hospital. Atuando como enfermeiro junto aos suicidas recolhidos, ele conquistou muitos méritos que agora revertem em seu favor. É por esse motivo que a encarnação está revestida de cuidados especiais, embora não seja do agrado dele a partida, pois gostaria de ficar neste plano muito mais tempo. Todavia, vejo em seu mapa fixado na cabina, que ele terá uma atrofia na perna, embora eu não saiba o porquê. Ao contrário deste paciente, que embora não desejando a reencarnação neste momento a ela se submete, outros oriundos de diferentes religiões que combatem sistematicamente essa lei natural, oferecem grandes barreiras mentais para a aceitação do fato. O fanatismo religioso é um problema à parte a ser tratado, e os técnicos o fazem com toda a consideração à maneira de pensar e interpretar a vida de cada um, mas fazendo cumprir a lei maior que é inderrogável. Veremos agora a ligação do perispírito com o óvulo, culminando o processo encarnatório. Inicialmente vamos averiguar uma tentativa de reencarne, sem o planejamento desta colônia. É o caso de um espírito que está querendo aproveitar o exercício do sexo pervertido, para tentar o mergulho carnal. Mesmo assim, aqueles que agem dessa maneira são observados e auxiliados pelo alto. Se tais espíritos aproveitam o deslize de um casal, então como se opera a redução perispiritual e o consequente esquecimento do passado, para aproveitar a chance? O instrutor diz que você está se antecipando, e que as respostas surgirão com a minha narrativa. Relata que em hipótese alguma interferirão no ato sexual, e que não assistiremos a ele. Vejo os lances através de uma tela, como se fossem um filme. O irmão que quer reencarnar não tem o aspecto muito bom. Ele sabe que vai acontecer o ato sexual e quer ficar perto. Mas a intenção dele não é encarnar? Sim. Mas o seu pensamento não é de ter uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Ele quer reencarnar para prejudicar a vida do casal. É um ato tolo, diz o instrutor, pois que ele não submeteu-se a nenhuma técnica de restringimento. Ele apenas observa o ato sexual e fica próximo, bem junto ao casal, na intenção de ser atraído e reencarnar. O que vejo na tela neste instante é que o espermatozoide não conseguiu fecundar o óvulo. Algo o impediu. Se houvesse fecundação, haveria reencarnação? Não. Esse espírito para reencarnar, deverá passar inevitavelmente pela redução perispiritual, para que seja acoplado ao óvulo. Se houvesse uma fecundação, não germinaria vida, e provavelmente, aos 2 meses, haveria um abono espontâneo, expelindo uma massa informe. Mas isso dependeria ainda do karma do casal, pois o acaso não prevalece nesses acontecimentos. Nesta mesma tela, vamos observar agora, ó reencarne bem-sucedido, com ênfase para a ligação do perispírito ao óvulo. Vejo em tamanho ampliado as 2 células germinativas. São coloridas. O óvulo apresenta a cor alaranjada e o espermatozoide é azulado. Percebo nitidamente que existe no óvulo uma espécie de fio muito tênue, que não é notado pelo microscópio, talvez por encontrar-se em sua contraparte energética. Esse fio, chama-me a atenção o instrutor, é que vai ligar-se ao perispírito, formando o cordão prateado que nele existe.
Agora observe o feto. Pergunte ao instrutor, se esse fio que você notou no óvulo, existe em todo o óvulo fecundado. Todo o óvulo fecundado e que se destina ao acoplamento com o perispírito, o possui. No momento em que o espermatozoide bombardeou o óvulo, este se fechou sobre si mesmo, e eu vi sair dele, esse fiozinho como uma linha. Isso ocorre toda vez que o óvulo é fecundado, ou quando especificamente esse óvulo está destinado a se ligar com o perispírito. Quando o óvulo foi preparado para receber a acoplagem do perispírito. Agora vejo o feto, é minúsculo. O perispírito ficou desse tamanho? Qual a dimensão do perispírito em centímetros? Entre 10 a 15 centímetros. É como um feto de 2 ou 3 meses. Esse perispírito que foi reduzido na câmara, é ligado através do fio existente no óvulo fecundado. Nesse instante, qualquer acidente que venha a romper esse fio, informa o instrutor, neutraliza a oportunidade de retorno para o candidato. O feto perispiritual é um bonequinho perfeito. Diferencia-se muito bem os olhos, a boca, as orelhas, as mãos. A partir daí, haverá divisão celular preenchendo a forma perispiritual, fazendo surgir os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. A saúde ou a doença que venha a alojar-se em tão nobre miniatura, dependerá do que lhe foi predestinado pelo seu mapa genético, em concordância com as leis kármicas. Ainda estou admirada com o perispírito. É tão lindo. Estou até vendo os cabelos, as unhas, o sexo. Ele apenas crescerá dentro do útero, afrouxando um pouco mais a compressão molecular imposta pela cabina. Ele sofrerá transformações no seu semblante, o qual se ajustará à carga genética paterna e materna, determinantes das futuras características físicas que ele portará. Fale mais sobre esse fio existente no óvulo, e que vai originar o cordão prateado. Ele diz que você já entendeu. Repetem apenas, que ele vai se fortalecendo à medida que o corpo se desenvolve, formando o laço que retém o espírito preso à matéria, que rompido, o libertará através do desencarne. Então o cordão prateado não vem com o perispírito reduzido. Ele surge do óvulo. Estou vendo na tela esse fio sair do óvulo. Não sei se no perispírito existe também algo semelhante, para que se faça uma junção. Procure se certificar. Esse fio que é ligado ao espírito reencarnante, é propriedade inerente à matéria. E através dessa ligação que o espírito passa a habitar o corpo material. Essa é a resposta dele. Insisto ainda uma vez, visto reconhecer o perispírito como sendo matéria, embora que em estado mais sutil. Qual a sua origem? Física, unicamente do óvulo, ou perispiritual? Sua gênese é material física. O perispírito, ao ser ligado ao óvulo, o faz através desse fio, gerando o cordão prateado. Imediatamente, devido à constituição celular do óvulo, o contato espírito-matéria se estabelece. Isso ocorre com a fecundação. Os técnicos utilizam os recursos da célula germinativa e do perispírito, para efetuar a ligação. Ele me pergunta se você tem alguma dúvida, enquanto vai fazendo correr as imagens na tela. Não. A minha dúvida era quanto à formação do cordão prateado. Ele explica de novo, rindo da sua teimosia. Esse fio que parte do óvulo fecundado, é ligado no exato momento da fecundação, ao perispírito. A constituição de ambos os elementos favorece a acoplagem, transformando-se no cordão fluídico que todo encarnado possui. Observo agora em outra imagem, o zigoto já dividido em diversas células. Ele explica que a sombra que se encontra unida ao zigoto, representa o perispírito, funcionando como um ímã, motivando as divisões celulares e os encaixes nas regiões apropriadas às suas especialidades. É a acoplagem das células materiais, as células perispirituais. Você está vendo a célula ovo bastante desenvolvida, com células já multiplicadas.
e também uma sombra em forma de feto. Essa sombra está sendo preenchida por células que se diferenciam em tecidos, e cada tecido ocupando a parte correspondente da sombra. É isso? Descrição exata é sua. É o mergulho do perispírito na matéria. O perispírito é que está comandando essa diferenciação. Por exemplo, fibras cardíacas, no coração, fibras esqueléticas, prendendo-se ao esqueleto. Observo já um outro diapositivo projetado sobre a tela. Essa figura mostra o preenchimento a que você se refere. Realmente o perispírito parece orientar a divisão celular. Na mão, vejo a mãozinha dele. Noto pequena mutilação no dedo. O perispírito já determinou no físico essa mutilação, uma vez que a forma do dedo, espécie de campo organizador celular, através de suas linhas de força, não permitiu o alongamento no dedo defeituoso como ocorreu com os demais. A parte faltosa não foi preenchida pela matéria orgânica, ficando delimitada por uma espécie de barreira invisível. O que vejo agora parece autorizar-me a dizer que o perispírito traz a mutilação e as células vão se multiplicando obedecendo às suas linhas já traçadas. Vejo outra cena com um bebê. A sua idade aproximada deve ser de 3 meses, pois já se encontra totalmente formado. Seu corpo apresenta-se cheio de vasos sanguíneos e encaixado no perispírito. O instrutor está afastando um pouco o perispírito do corpo material do bebê para que eu observe. São exatamente iguais. Um é símile do outro. A missão está cumprida, afirma. Não me encontro mais desdobrada, mas continuo a ver os estudantes em exercício com os médiuns. Um deles, com uma espécie de binóculo, observa a sua cabeça. Outro, com um aparelho que lembra um voltímetro sofisticado, o encosta na cabeça de X, e o ponteiro se desloca um pouco para a direita. Deixemo-los trabalhar e vamos à prece final. Segunda visita. Observo 4 entidades amigas que nos esperam. Uma delas, o nosso instrutor, adverte-nos que hoje trataremos do tema reencarnação. Veremos casos de suicidas que se submeteram a reencarnações compulsórias. A região que vamos visitar situa-se em ambiente de pesadas vibrações. Observaremos a redução do perispírito desses companheiros, ocasião em que você poderá alongar-se em detalhes, se necessário e conveniente. Chegamos à frente de uma grande e alta muralha. Por fora o ambiente está às escuras. Adentramo-nos por um grande portão. Nessa colônia, são recolhidos suicidas voluntários e involuntários, bem como outros irmãos comprometidos com a lei no que tange ao descuido para com a vestimenta carnal. A acolhida que é temporária. Essa colônia, que possui forma circular e situa-se em zona perigosa, é um posto de emergência. Ela tem o aspecto de um forte, avistei isso de cima. No centro, em meio aos pavilhões, existe uma construção diferente, como uma capela, de cor branca muito limpa. Mais à frente vejo uma praça, mas o contraste entre a cor da capela e da praça é notório. O contraste entre as cores e também entre o clima desses recintos se devem às vibrações dos espíritos que os habitam. Na capela, por força das vibrações das preces, vê-se certa luminosidade ambiental, o que não ocorre na praça. Vou ingressar no pavilhão. Habitam esse recinto ex-alcoólatras com seu diário de mazelas. Eles são conscientes de seus problemas. Estamos examinando um rapaz de aproximadamente 35 anos, que apresenta o rosto e o abdômen muito inchados. Ele está em coma. Estou sentindo em meu corpo choques e arrepios devido às condições do lugar. Esse espírito reencarnará em breve, o que ocorrerá independente de sua vontade. Aproximo-me dele e consigo ver a sua pele como se fosse transparente. Percebo todos os órgãos internos. O fígado está enorme, apresentando colorido desfigurado, possuindo vários pontos negros. O instrutor diz tratar-se de uma cirrose em avançado estado degenerativo. O quadro que vejo é o mesmo apresentado por ele no momento do desencarne.
O coração está bem maior que o normal. Os intestinos em petição de miséria. Os rins apresentam imensa dificuldade em filtrar o sangue. Tudo isso me foi possível observar devido a uma ampliação na minha capacidade visual. Vamos adiante. Pedem que eu grave os detalhes, pois vou precisar deles logo mais. Estou em outro pavilhão. Ambos são separados por uma porta, mas não existe a permissão de ultrapassagem por parte dos pacientes. Cada pavilhão obriga certo tipo de enfermo. Em tudo os pavilhões se assemelham a uma enfermaria, onde a limpeza é bem acentuada. Vejo enfermeiros trabalhando, limpando, usando água medicamentosa, aplicando passes. Muitos enfermos se encontram em total prostração. Tipo de paciente hospedado neste pavilhão é o que se suicidou por combustão. Noto que a maioria é mulher. Alguns pacientes apresentam-se enfaixados com ataduras. Vou observar em detalhes o perispírito de uma paciente em tratamento. Estão retirando as ataduras, e seu corpo surge em lamentável estado. Essa irmã lançou gasolina sobre o corpo e incendiou-se. O estrago é generalizado. Está sem mãos, e parece ter passado por um encolhimento. A fisionomia não traz os traços distinguíveis. É horrível. Pedaços arrancados, enrugamentos, calombos. A maioria das encarnações aqui planejadas visa apenas a restauração de danos causados ao perispírito, não havendo condições de sobrevivência para o corpo físico. A densidade do físico, forçando uma modelagem no perispírito, ajuda na restauração do reencarnante, mas pode levar a mãe à morte, devido à carga tóxica e fulminante que o suicida pode portar. Estamos falando de casos graves como este, em que a sua permanência na carne após o parto será de horas ou no máximo, dias. O instrutor pede-me para colocar a mão sobre a cabeça da suicida. Nosso trabalho aqui não é somente a pesquisa, diz ele. Já que estamos em condições de doar algo, não devemos perder a oportunidade. Eu obedeço, e sinto como se minhas energias estivessem sendo canalizadas para a paciente. Ela, à semelhança de um ímã, parece sugar a minha vitalidade. Um enfermeiro orienta-me para apontar as mãos na direção do tórax da paciente, que encontra-se muito ulcerado. Vejo ocorrer nítida transformação em sua pele, parecendo que ela perdeu o aspecto rugoso e doentio, adquirindo certa uniformidade. Com a transferência da minha energia vital, sinto-me exausta, desvitalizada. A médium sente dificuldade de falar pela exaustão sofrida. Vamos sair. Sou amparada, pois realmente estou debilitada. Entramos em uma sala, onde aconselham-me a deitar e aspirar algo em uma espécie de máscara de oxigênio. A sala tem um perfume diferente. Está impregnada de fluidos reconfortantes. Quando os enfermeiros trabalham longos períodos junto aos suicidas, se refazem ao contato com essa substância que é agradavelmente relaxante. Sinto que minhas energias estão de volta, como se eu tivesse tomado um elixir revigorante. Precisamos ir ao outro lado da colônia, não andando, mas voletando, afirma o amigo que me acompanha. De cima vejo que a colônia é muito grande. Passamos por vasto gramado verdejante, jardins, grandes árvores. Este lado é bem diferente do outro. Pousamos em frente a um pavilhão com 2 andares, com a aparência de uma escola. Penetramos no térreo. O ambiente tem uma coloração verde luminosa. Procuro as lâmpadas mas não as vejo, e isso me intrigou bastante. É o tom da sala. Essa cor é devido à vibração dos espíritos que habitam esta parte da colônia. Todos eles estão afinados nos mesmos objetivos. O mesmo ocorre nos pavilhões onde as cores são sombrias devido às vibrações dos enfermos. O espírito modifica o meio onde se encontra através do seu pensamento, que por sua vez lhe confere uma vibração, caracterizando o tom do meio ambiente. Mas esse não é o objetivo da visita, lembra o instrutor. Na sala à minha frente leio,
Departamento de Reencarnações Compulsórias. Os enfermos que habitam o outro lado da colônia são trazidos para cá e submetidos a planejamentos, para que possam reencarnar, retomando o caminho que tentaram bloquear. Como muitos são trazidos em coma ou semi-coma, nem sequer se apercebem do processo de restringimento pelo qual passam, mergulhando na carne em total estado de alienação. Observemos um caso. O espírito encontra-se no interior da câmara de restringimento, a qual, na parte superior, apresenta o mapa construído para o seu futuro corpo. O paciente que observo, por ter sido alcoólatra, terá apenas 2 anos de vida física. Pelo mapa, observo as deficiências físicas que ele portará. Nascerá com o fígado irremediavelmente falido. Os médicos poderiam tentar um transplante, mas este redundaria inútil, pois seu problema é kármico. O fígado observado no mapa é desproporcional e cheio de lesões. O mapa tem o tamanho natural do paciente. Sim, e por ele posso lhe dar maiores informações. Como a faringe e a laringe sofreram vigorosa agressão, ele não terá condições de falar corretamente. Os rins serão lentos na filtração do sangue. Seu corpo será demasiadamente raquítico, um esqueleto vestido em pele molambenta. O instrutor complementa que lhe nascerá em um meio onde assistência médica e fraterna será escassa, pois assim está escrito em sua prova. Explique melhor essa assistência precária que ele enfrentará. Seus pais foram escolhidos de conformidade com as provações e resgates que os 3 precisam enfrentar. São pessoas pobres, favelados, onde até mesmo o pão material que lhes serve como ração de cada dia é minguado. Esse casal, pela sua ignorância e pobreza, não poderá submeter o reencarnante a um tratamento específico que lhe ampliaria a vida na matéria. Não é uma prova insuperável, diz o instrutor. Ela lhe permitirá uma espécie de drenagem do seu perispírito, expelindo grande quantidade de toxinas que o enfermam. Durante a sua estada no cárcere físico, ele terá o amparo e assistência daqueles que lhe são benfeitores, e que daqui ao seu lado, velarão pelo sucesso de sua prova. Sairá aos 2 anos mais purificado, e poderá voltar futuramente, com deficiências menores e vida mais prolongada. Existem muitas câmaras em funcionamento aqui neste vasto salão, restringindo perispíritos para enviá-los à terra, aumentando-lhe as lágrimas e as aflições. São levas de enfermos que o planeta recebe, e que a sociedade, como fruto dela, terá que suportar e amparar para o seu próprio saneamento, pois ela não mudará se não tratando seus próprios rebentos, de vez que os feriu, cabendo-lhe a enfermagem. Apontam-me em um outro mapa. Foi preparado para a irmã que ateou fogo a si mesma. Será uma reencarnação frustrada, no sentido que ela não sobreviverá. Ela já está consciente desse detalhe. Surgirá no cenário do mundo com os membros superiores e inferiores ressequidos, deformações grotescas na pele, como se fossem mondrongos, cicatrizes profundas que deixam a pele enrugada como a lixa. Noto que a pele terá pigmentação alterada, portando estrias irregulares. Viverá algumas horas somente. Apesar do seu reencarne estar marcado para breve, ela ainda não se encontra na câmara. Como ela já tem consciência da gravidade do seu problema, deverá sentir os efeitos da redução perispiritual. Quanto tempo ela passará na câmara de restringimento? Tudo depende das condições do espírito. Mas, em se tratando de compulsória, o dela não excederá 1 mês, devido à urgência que o caso requer. Existem casos cuja encarnação exige pressa, mas insisto em dizer que resultam quase sempre em abortos naturais ou em natimortos. Casos há, onde o espírito mergulha na carne 2 ou 3 vezes seguidas, para que as células, principalmente as nervosas, reassumam seu formato e função. Esse espírito, ao desencarnar, voltará para a colônia ou continuará o crescimento em outra instituição. Voltará para a colônia e reiniciará o tratamento, visando uma outra encarnação breve, até que atinja uma moderada